Mais um TakeCast no ar. Eu sou a Sani Juazeiro, head comercial aqui na Take, e eu tenho uma convidada muito especial. Ela é maravilhosa, bonita, cheirosa, mãe do Davi. Ela tem um canal de tecnologia para mulheres e ela é gerente de inovação de novas tecnologias na RD Saúde. Nós estamos falando de Vanessa Almeida. Seja bem-vinda hoje aqui com a gente. Muito obrigada, estou muito contente de participar desse canal com você, Sani, minha querida, de tanto tempo. Vocês conhecem alguns aninhos aí. Então, a gente tem muita coisa para contar, né? Vamos falar de mulheres hoje. Vamos. Sou muito apaixonada por esse tema. Acho que é o terceiro tema, né? Eu sou apaixonada por Deus, família e depois tecnologia e mulheres. Opa, então é hoje, hein, pessoal? Hoje, Vanessa Almeida aqui conosco. Vanessa, eu quero fazer uma abertura, assim, que você conte pra nós a sua história, que é uma história tão linda. Eu conheço a Vanessa tem uns 10 anos, né? A gente estava falando aqui. E ela tem uma história muito envolvente e hoje ela vai trazer um pouco dessa história que vai conectar com você, mulher. E agora conte pra gente aqui, pra abrir o nosso coração. Nossa, então eu vou até me dedicar agora. Bom, na verdade, assim, meus pais são nordestinos, minha mãe, meu pai, minha irmã nasceu no Nordeste, minha avó, meu avô, todo mundo nasceu na Bahia, menos a pessoa que vos fala. Meu pai veio para São Paulo bem jovem, minha mãe veio depois com a minha irmã e eu acabei sendo feita aqui em São Paulo. Então, minha família é bem humilde, assim, sabe? Meu pai é dono de comércio. Meu primeiro emprego foi servindo pinga no bar. Não tenho vergonha de dizer isso. Era especialista em pinga Maria Mole. Mas aí, quando eu fiz 14 anos, quase 15, meu pai falou, e aí, você vai querer fazer o quê da vida? Vai estudar, ser advogado. Eu falei, ou ser advogada? Ler livro? Deus me livre, pai, eu detesto ler. E aí, foi bem na época que começaram os computadores portáteis, né? Que aqueles PCs de mesa, as pessoas podiam comprar. E eu vi aquele MacBook colorido, parecia um capacete do Senna. Eu falei, pai, eu quero um desse. Eu quero trabalhar com informática. Aí ele falou, o quê? Eu tenho que vender a casa pra comprar um negócio desse pra você. Tá ficando doida? E aí meu pai comprou uma casa vendendo muita pinga, muito caldo de mocotó. Ai, delícia. Amo, amo. Eu também. E aí ele falou assim, não dá, eu vou te pagar um curso. Eu fiz um curso de DOS na garagem da vizinha da minha mãe. Olha aí, meninas. Viu, gente? Já começa por aí. Depois eu vou contar a trajetória da menina na tecnologia, que você fala assim, mas eu gostava de boneca, eu gostava das minhas panelinhas rosa. Eu nunca gostei de panelinha rosa, nunca gostei de boneca. Tinha uma boneca que meu padrinho me deu que ela era horrível, mas eu amava aquela boneca. E assim, mas e as meninas? Não tem brinquedo de menina de tecnologia, não tem. Então, hoje ainda existem as panelinhas, os ferrinhos de passar, as bonequinhas, e as meninas brincam. Você, mãe, pai, quer colocar a menina na tecnologia? Pode dar boneca, mas também dá um laptop, né? Para elas poderem já estou entrando no assunto. Vamos lá. Bom, mas eu não tinha nada disso. 95, né? Não tinha nada disso. E fui estudar SOS Computadores depois, e fui estudando computação. E meu primeiro emprego, na verdade, foi numa advocacia. E eu era muito humilhada. Nunca fui tão humilhada na minha vida. Me chamavam de burra, mandavam bater a cabeça na parede. Era uma humilhação sem tamanho. Eu falei, eu preciso sair daqui. E eu tinha um plano. Meu plano era o seguinte, trabalhar numa empresa grande que me desse a possibilidade de ter uma bolsa para eu poder estudar, porque minha família não tinha condições de pagar uma faculdade para mim. E eu pus isso em oração. Falei, vou pedir para Deus. E foi exatamente o que aconteceu. Fui demitida. Eu lembro que eu olhei pro meu chefe no dia que ele me demitiu. Falei assim, eu vou embora daqui porque eu vou trabalhar com tecnologia numa grande empresa que vai pagar minha faculdade. E aconteceu exatamente isso. Fui trabalhar numa empresa, não era gigante, mas era uma indústria farmacêutica. E eu fiquei lá por 3 anos. Não, fiquei lá por 5 anos, já trabalhando com informática. Eu trabalhava no CPD na época. Era uma sala bem pequenininha, menor que esse estúdio. E ficavam 3 mulheres. Eu, a Raquel Fontes e a Raquel Cristina.
E nós três cuidávamos do PCP, que era o Planejamento e Controle de Produção, e o CPD. Tinham o quê? 20 computadores na empresa inteira. Mas a gente foi crescendo, a empresa foi crescendo. Em 2006, eu ganhei uma bolsa integral para cursar Engenharia da Computação. E eu entrei nessa empresa auxiliar de escritório e saí coordenadora de TI depois de 9 anos. Olha a trajetória. Então, assim, foi com muito esforço, óbvio. Nossa, você ganhou uma bolsa integral. Mas, fia, 5 anos trabalhando de sor a sor, pedindo, por favor, chefe, me dá uma bolsa para conseguir estudar tecnologia. E aí eu estudei, depois que eu saí de lá, a empresa terceirizou a TI, foram todos demitidos. Eu trabalhei na Netshoes. Aí na Netshoes eu fui coordenadora de Service Desk. E ao todo, em infraestrutura, eu fiquei 12 anos. E como é que você foi vista? Alguém te viu para poder te olhar para a Vanessa e trazer a Vanessa para a tecnologia? Como que foi isso? Na verdade foi Raquel Cristina, minha fada madrinha, se ela estiver vendo aí. A Raquel Cristina, ela era uma mulher que já estava na área de tecnologia, já tinha estudado tecnologia, era referência, só tinha ela de tecnologia na empresa. E eu me espelhei, falei, eu quero ser que nem ela, quero trabalhar com TI. E ela foi me incentivando, não... Eu lembro, Sani, que eu era técnica, eu era administradora de redes. Ela falou, Vanes, que ela me chama de Vanes, Vanes, você é coordenadora, você é líder. Eu falei assim, que líder? Tá louca? Ela falou, você agora vai ser coordenadora. E a gente começou porque eu passava ponto, eu crimpava ponto, eu fazia cabo na unha, no dente. Eu, passava cabo, eu subia na maquice, passava cabo, jogava os cabos. E assim, tinha lugar que eu ia atender e começou aí essa luta, de mulher. Que os caras falaram assim, vai embora, eu quero o cara. Eu falei, não tem cara. Não tem cara, amigo. Tem eu. Mas você sabe resolver. Eu falei assim, olha, se eu não souber resolver, você fica com problema, porque só tem eu para resolver. E eu ia lá e resolvia. Então, eu tive que enfrentar isso já nova. Então, imagina, era o meu primeiro trabalho com tecnologia, teve uma situação muito constrangedora que eu não esqueço. Que era um gerente de produção, eu estava lá trabalhando e ele era novo na empresa. Aí eu fui arrumar o ponto de rede da sala dele. E ele não estava, eu entrei embaixo da mesa e estava crimpando pontos. Aí quando ele chegou, ele falou assim, olha que empresa boa, tem até mulher embaixo da mesa. Desnecessário. Não, eu fiquei em choque, porque eu jamais imaginei, eu estava trabalhando, não sabia que passava por isso. Então, nesse primeiro trabalho, foi onde eu tive esses choques de realidade, né? Com o mundo corporativo, com o preconceito, com ser mulher em tecnologia. Eu sempre fui de fazer unha, assim, deixar bonitinha. Então, eu levava os cabos, as CPU, e quando eu ia desmontar, trocar memória, colocar memória, as pessoas, nossa, mas você vai fazer isso com essa unha? Eu falei, vou tirar a unha para fazer. As pessoas questionavam umas coisas que na minha cabeça era tão natural. Então, eu carregava que naquela época, gente, não sei se vocês sabem disso, mas os monitores eram enormes, as caixas de monitores. Quadradas, né? Eram umas caixonas assim grandes, a gente trabalhava em indústria, então, para você fazer análise de microbiologia, era 18 polegadas, 17 polegadas os monitores. Eu carregava aquilo... Naturalmente, as pessoas falam assim, nossa, mulher carregando peso, mas o músculo é o mesmo, gente. Não tô entendendo, Então, foi aí que eu comecei, só que eu não sabia lidar. Não sabia lidar com isso. Eu sofria, eu chorava, chegava em casa mal. Então, tudo isso foi concorrendo para eu fundar a comunidade, assim. A FEMIT. O FEMIT. E hoje, se tiver alguém passando por isso, porque pode acontecer de alguém estar passando por isso aqui, que esteja nos assistindo, qual o recado, o que você falaria para essa pessoa para ela poder sair do outro lado? Compartilhe e ir em frente, porque assim, eu lembro que eu passava por isso sozinha porque eu não tinha com quem compartilhar. Embora a Raquel estivesse comigo, ela era bem diferente de mim. Ela falou assim, você tá falando o quê? E eu não tenho esse perfil de enfrentamento. Eu sou mais restrita. E nem é toda mulher que tem esse perfil de enfrentamento, porque isso é maturidade, né? Você amadurece isso.
Então, hoje eu já tenho mais, mas naquela época eu não tinha. Ela já tinha, então eu falava assim, nossa, Raquel, o que eu faço? Ela, não, peraí que eu vou ligar para essa pessoa. Escuta aqui. E ela ligava. O que você tá falando? Ah, ela veio aqui. Só tem ela, amigo. Se você não quer que ela te atenda, você vai esperar com o problema, porque eu vou ter que chamar um cara, vir de fora, porque você tem preconceito com ela. Ela enfrentava, eu não enfrentava. Então, enquanto eu trabalhei lá, ela era meu apoio. Mas e quando eu saí? Que eu fiquei sozinha, que eu não tinha ninguém. Então, o que eu faço? Hoje, o que eu falo? Hoje, tem muita comunidade. Então, dentro do FEMIT, a gente tem lá uns 10 canais, assim, no WhatsApp, e que a gente compartilha e que a gente retorna. Né? Então, assim, a gente tem parceria com o psicólogo, com a advogada. A gente tem várias parcerias com essas meninas que, eu preciso de ajuda aqui com um advogado para assédio moral, assédio sexual. Aí a gente compartilha os dados. Tem mulher que se abre, e outras que não, só preciso de ajuda aqui, gente. E acabou. Já teve casos de meninas que falam assim, ó, na faculdade aqui, o professor tá me assediando. Tá falando que eu sou incapaz, falando assim, ó, tá vendo? O que você tá fazendo aqui? Só tem você. Professor fazendo isso. Entendeu? Então, hoje você tem mais uma rede de apoio maior do que eu tinha na época. Então, procure a rede de apoio, converse com outra mulher, chame uma advogada. Não passe por isso sozinha, em frente. Já teve uma vez, eu lembro, não é muito distante. A gente estava no café, tinha umas meninas e tinha um cara assim, com a cadeira afastada, olhando pra gente assim. Num assédio declarado. E aquilo foi me incomodando. Aí eu dei um grito. No meio do corredor da empresa. Ô! O que você tá fazendo? Por que você tá olhando pra gente desse jeito? Não pode olhar? Falei, não, desse jeito aí que você tá olhando, não pode. Isso é falta de respeito. Aí ele, acho que ele não esperava, aí ele voltou pro lugar dele e parou. Mas sabe quando você não suporta mais uma situação? E aí eu fiz isso, mas não é pra você fazer isso. Pode procurar uma ouvidoria, né? Pode, se for dentro da empresa, exato, né? Procura uma ouvidoria. Não seja assim tão drástica, porque eu estourei. Não seja assim tão drástica, mas chama a pessoa e fala, escuta, olha, essa situação tá me incomodando. Teve uma vez também sobre assédio que o chefe me agarrou no elevador. E eu chamei ele e falei, olha, ou você para ou eu te denuncio. Aí ele parou. Importante, porque se não se posicionar no primeiro ataque, ele vai continuar. Ele parou, depois ele voltou e depois ele foi desligado. Mas eu não denunciei na época. E eu me arrependo. Eu devia ter denunciado. Porque hoje tem um vídeo nosso no canal, chama Assédio Sexual e Assédio Moral. São advogadas especialistas. E elas explicam passo a passo como você tem que fazer. Então, assim, se ele te assediou numa sala, só vocês dois, e a sala tem câmera de segurança, você consegue acessar a câmera. Pede para a empresa acessar a câmera, porque tem vários meios. Porque no caso que ele cometeu comigo, ele foi tão sujo que ele abriu o notebook assim, para mim, escreveu no notepad o assédio e apagou na minha frente e falou, prova que eu fiz isso com você. Então, eu fiquei tão sem rumo que eu falei, não, é impossível provar, porque é o notepad, não tem log. Como que eu vou provar que ele fez isso? E eu contei esse caso para a advogada. Ela falou assim, se você pega a câmera, que pega a mesa dele, ele virando o notepad para você, o note para você, apagando, a câmera pega os movimentos dele, que confirmam a sua versão. E aí você tem como comprovar o assédio. Então, nessa época, eu não tinha uma comunidade para me esclarecer. Hoje você tem não só o FEMI, mas outras comunidades que esclarecem esses pontos para você. Tem advogados especialistas nisso. Mas naquela época não tinha, entendeu? Que bom que temos esses canais também. Se for corporativo, pode procurar o RH, pode procurar a liderança mais direta, né? Primeiramente. Se for a própria liderança, aí tem que procurar diretoria, outras ouvidorias, canais de RH. E é isso. E baseado em fazer denúncia e de procurar um RH, e se o RH ou a ouvidoria for um homem, isso será que vai inibir essa mulher de ir lá e fazer essa denúncia? Assim, inibir sempre vai ter. A dúvida existe. Qualquer mulher que trabalha num ambiente,
Muito masculino. Assim, vamos falar de estatisticamente. No começo, eram 10%. Lá em 2000, 90, 10% de mulheres na tecnologia. Quando eu fundei o FEME, 20%. Hoje já está em 28%. Então, a gente está longe da equidade, mas a gente está em crescente. 28% de mulheres em tecnologia. Não tem como. Sani, não tem como. 10% das mulheres no Brasil são CEOs, CIOs. Não tem como. A maioria vai ser homem. Sua liderança é homem. Se você se inibir porque é homem, você não vai fazer. Porque assim, vamos falar agora, entrando no tema de verdade. Você, mulher em tecnologia, ou você, mulher em qualquer ramo, futebol, vamos falar presidente do Palmeiras. Imagina o que essa mulher não passa. Você tem que se provar todo dia. Você tem que ser 3 vezes melhor do que um homem. Você nem se candidata se você não tiver 100% dos requisitos. Porque você sabe que você tem que ser superior ao superior. E mesmo assim, mesmo que você entenda muito, que você seja especialista, você não vai ser ouvida. Então, se você não impõe algumas coisas, você não se posiciona, você é cobrada porque não se posiciona. Entendeu? Então, não se iniba. Então, porque assim, de verdade, eu queria ser mais branda, mas eu não vou conseguir, Sani. Para você ser mulher numa área dessa, você tem que ser forte. Você tem que ser resiliente ao máximo. Então, Vanessa, eu não sou resiliente, não sou forte, mas eu amo tecnologia. Começa! Desenvolve, tem um plano menor. Porque assim, eu sou líder. Né? Então, liderança tem um posicionamento diferente. Mas isso veio comigo. Desde pequena, eu sou líder de classe. Uhum. Então, foi uma coisa que eu lutei para não ser. De verdade, eu não queria ser. Se você me perguntar assim, seu sonho era ser gerente? Nunca foi. Nunca foi. Eu caí aqui nessa situação, nessa posição, pelo domínio do conhecimento, pelo relacionamento com as pessoas. Como eu falei no começo, eu servia pinga no bar. Então, eu sei me relacionar bem com todo mundo. Meu pai sempre foi um baita comunicador. Minha mãe também. A minha irmã é uma baita comunicadora. Então, eu vim com isso na família. Então, eu desenvolvi essa competência, esse soft skill de comunicação, liderança, relacionamento, para eu chegar nessa função. Não foi algo que eu busquei. Tem gente que busca, eu quero ser. E aí, muita coisa eu aprendi na maturidade. A me posicionar, a ter lugar de fala, a levantar a mão. Quando eu não sou, eu posso falar agora, gente? Eu queria falar. Entendeu? Esse tipo de movimento você acaba fazendo. E mesmo assim, você sempre vai saber, ou você vai ter dentro de você, a dúvida se você não está ali por conta da cota. Aí vem uma dor, né? Será que eu estou aqui porque a empresa precisa de ter 30% de mulheres e aí eu estou aqui? Será que eu estou aqui realmente porque eu sou boa? Essa dúvida, gente, vai sempre existir na nossa cabeça. Não importa a empresa que você esteja, vai sempre surgir na nossa cabeça. Porque tem empresa que não está nem aí para equidade de gênero. A gente sabe que equidade de gênero traz uma série de benefícios. Relacionamento, diversidade, inovação, entregas diversas, empatia. Porque quem está no mercado há muito, muito tempo, ele perde empatia. Ele não está nem aí se você está doente, se você está com burnout. O que você entrega? Quer o seu resultado. Isso. A mulher não, a mulher já tem mais empatia, já consegue se colocar no lugar. Então, tem que ter esse equilíbrio. Dependendo da área, é área de relacionamento com o cliente. O que é mais legal? Ter uma mulher, porque ela vai se solidarizar, ela vai conseguir ter uma visão mais abrangente. Projetos entram muito no tema agora de como que você se sair melhor dentro da tecnologia, né? Então, tem áreas específicas na tecnologia, como projetos, processos, governança, QA, né, qualidade, cibersegurança, que a mulher, ela se desenvolve melhor. Até mesmo na área comercial. Área comercial. Por quê? Relacionamento, empatia,
a visão do todo, a abrangência, esse soft skill muito de materno, de cuidado, a gente traz muito para o ambiente corporativo. Sim. Então, se o homem quer uma pessoa mais que queira bater meta, que passa por cima de... Ele vai trazer um homem, entendeu? Porque ele não quer que sofra. A mulher, ela consegue bater a meta, ela consegue chegar lá no ponto final desenhado, só que não no mesmo modo operandi do homem. Do homem, né? A mulher chega, mas ela tem a metodologia mulher, como você mencionou agora, mãe, ela tem a maternidade, embora tenha algumas que não sejam mãe, mas tem já incorporado dentro da essência mulher, né? Aquele cuidado especial, um olhar especial, como você mencionou. E como que hoje, puxando um tema bem legal aqui nesse sentido, você acha que tem programas suficientes para formar mulheres? Tem, assim? tudo que mais tem. Assim, hoje a gente tem a RME, que é o Programa de Mulheres Empreendedoras, maravilhoso, eu amo. A Ana, é Ana o nome dela, gente, eu esqueci o nome. Depois a gente coloca o link, né, pessoal? A gente coloca o link para vocês. A Ana é um sonho de mulher, assim. Ela era CIO de uma multinacional e fundou a RME. Então, para empreender, não é só em tecnologia, mas todas as mulheres empreendem com ela. E ela tem um programa excelente de apoio, de abraçar, de cuidar das mulheres empreendedoras. É maravilhoso. Quanto à tecnologia, gente, assim, é infinito. É infinito. Então, eu tenho um post no LinkedIn, depois eu vou reforçar ele, sobre o valor das comunidades de mulheres em tecnologia. Então, eu estou começando, não tenho grana. Tem programas gratuitos. Eu quero migrar, eu quero sair do que eu estou fazendo e ir para a tecnologia. Tem programas para isso. Então, assim, eu quero me especializar em Python, ter o PyLadies. Eu quero me especializar em infraestrutura, ter o Cloud Girls, que é gigante, é maravilhoso, é lindo de se ver. Eu quero aprender a programar. Programaria, reprograma. É muita opção. Eu sou uma mulher trans. Tem programas para mulheres trans. Eu conheci uma mulher, a Vitória, trans. Ela era prostituta. Ela estava palestrando num evento de tecnologia. Que legal. E ela contando, gente, eu me prostituía e agora eu estou aqui palestrando sobre tecnologia. E ela chorava, graças a uma comunidade que ela esteve. Então, assim, tem, gente, muita oportunidade. E depois dos programas, como que de fato a mulher entra na área? Porque tem alguns programas, eu até conheço algumas mulheres que fizeram, mas aí elas vão desconectando das pessoas. Qual que seria o caminho para ela ir se conectando e mantendo-se viva até entrar de fato na área? Então, é assim, na verdade, é um desenvolvimento. Né? Lá na RD a gente tem alguns programas de desenvolvimento. Você começa com a vontade, porque é aquilo que eu falei no começo, é resiliência. Então você insiste. Eu tenho uma amiga, a Pri, maravilhosa. A Pri era bancária há 15 anos. Bancária, tipo, passou em concurso. E ela falou: eu odeio isso aqui. Eu quero programar Java. E eu falei, a gente ficou 2 anos sem ver Priscila, porque ela estava aprendendo a programar na faculdade. E aí ela chegou, o pai dela era bancário, também se aposentou no banco. E ela falou: pai, me perdoa, mas eu não quero fazer isso. E hoje ela é desenvolvedora. Hoje ela está indo como Product Owner, né? Avançou já. Ela não desistiu. Ela falou: Van, eu não vou desistir, eu vou até o fim, porque eu quero ser feliz. Resiliência. Eu quero fazer o que eu gosto. Então, assim, se você quer ser... Realmente, é isso que você quer, porque é uma coisa que você tem que ter dentro de você. Lembra que eu falei lá atrás? Desde os meus 15 anos, era uma coisa que eu sempre quis fazer. E assim, gente, você passa 80%, 70% do seu dia trabalhando. Se você não faz o que você gosta, você está fazendo o quê da vida? Então, assim, se você é o que você quer, você não vai desistir. Então, entrei numa empresa aqui, sou estagiária, vou desistir porque não fui contratada? Gente, o que não falta é emprego. Hoje tem inteligência artificial. Então, assim, não sei desenvolver Java, estou desenvolvendo Java, não sei Python. Aí, transforma isso para você, gente. Hoje, gente, eu trabalho com inteligência artificial. Eu falo, quem programa hoje
tá no mundo dos sonhos. Dos sonhos. Porque hoje você consegue fazer tanta coisa com a inteligência artificial que você consegue transitar de uma coisa para outra muito rapidamente. Então, faça isso, não desista. Estude, não é uma coisa que acaba. Acabei a faculdade, não dá para parar de estudar, não dá. Então, assim, vamos falar um pouquinho da minha área de inteligência artificial agora. Não dá para parar de estudar. Ponto. Todo dia entra uma nova IA. Então, assim, eu estou aprendendo agora Java, estou gostando, mas quero Python. A IA te ajuda a transformar, mas aprenda a fazer. Porque vai ser o seu diferencial depois. Então, hoje, gente, é o momento X da carreira de todo mundo que trabalha com tecnologia, ou que está aspirando, porque está fácil de entrar, está fácil de avançar, está mais tranquilo de seguir a carreira. Então, aproveite o momento. Tem e não muita desiste. oportunidade, porque nós não temos numeral de pessoas suficiente para todas as vagas abertas. Isso. Que na Taken a gente tem, viu, pessoal, que nós temos mais de 100 vagas abertas, nós precisamos chamar, conectar você. Então, vem, mulheres, vem para cá. Nós temos programas aqui também, né, de mulheres. Formamos algumas mulheres, nós formamos em Java, mais de 50 mulheres. Todas elas empregadas. Então, vem. Como a Vanessa está falando, tem muita oportunidade no mercado. Daqui 5 anos vai ter muito mais. Muito mais. E não tem número de pessoas suficiente para todas essas vagas. Então, olha a oportunidade que vocês têm aqui de ingressar neste mercado. E tem um outro ponto super importante no que você está falando. Hoje, mulher, para você que não trabalha com tecnologia, hoje você é atendente de telemarketing. Seu trabalho vai mudar em pouco tempo. Então, como que a gente mapeia a inteligência artificial? Se o trabalho não requer empatia ou qualquer sentimento humano e pode ser automatizado, a IA vai consumir esse trabalho. Então, se o seu trabalho é isso que eu falei, dá para um robô fazer, é um trabalho que não requer pensamento, justiça, empatia, colaboração, pensamento analítico, né? Completando a frase, não requer nada disso, a IA vai consumir. Porque são coisas que a IA ainda não faz, a IA não consegue tomar uma decisão. Uhum. Então, a partir disso, se você está num emprego assim, é o momento de você estudar inteligência artificial. Porque a diferença é que o mercado vai requerer pessoas que façam mais usando a inteligência artificial em menos tempo. Entendeu? Então, se preparando para esse momento, você está pronto para o mercado. Agora, se você não estudar, não avançar, ficar no mesmo lugarzinho de sempre, a inteligência artificial realmente consome muito trabalho, né? Ela está avançando muito rápido, né, Sani? É uma coisa que a gente nunca viveu. Não. É uma coisa que a gente nunca viveu. Se nós estivéssemos começando agora, né, como o pessoal está começando aí, acho que nós teríamos uma outra visão, sei lá, de tudo que nós sabemos, de tudo que nós tivemos que estudar, buscar. E mais agregado à inteligência, Não, eu era product owner. Eu ficava ali escrevendo a história, né, detalhando a história, pensando em cenários de teste. A inteligência faz em 30 segundos. Eu sei. E quando eu tenho que fazer, por exemplo, uma planilha, tenho que fazer uma planilha para entrega de KPI, para entrega do resultado, e eu falo para ela, olha, eu preciso disso, o meu público são os executivos, né, são os conselheiros da empresa, eu preciso entregar, este é o tema, este é o KPI, este é o resultado, isso, como que eu apresento? Aí vem assim, ó. E aí, lógico, cabe a nós, porque ela te dá uma direção. Só que aquele trabalho de pensar muito naquela base estrutural, ela já faz a base estrutural. Já faz. E aí você tem o quê? O trabalho só de pegar o compilado, ver se faz sentido, e às vezes não faz sentido. Então, por exemplo, eu falo, eu preciso mandar este e-mail. É uma coisa simples, mas a gente tem 1000 coisas para fazer. E eu coloco o e-mail e falo assim, melhora esse texto? E aí ela vem, melhora o texto, eu vejo se faz sentido. Neste ponto, melhore pensando nisso. Né? Então, a gente tem que usar essa ferramenta que vem chegando com tudo cada vez mais
para melhorar os nossos processos, para melhorar o nosso tempo de qualidade com a família, para melhorar o tempo de qualidade de uma entrega de um projeto, né? Pensando então, tem muito disso e tem muito da necessidade de você ter pessoas com esse pensamento já. Isso. Então, assim, hoje, se você estudou muito para ser um agilista, para ser um product owner, para ser uma pessoa de estratégia, hoje você tem muitos mecanismos para entregar a estratégia, mas a estratégia tem que estar na sua cabeça também. Tem que estar. Entendeu? Porque você vai fazer a curadoria do que a inteligência artificial vai te entregar. Então, o trabalho muda de figura. Então, eu não preciso mais alguém ali escrevendo as histórias, mas eu preciso de alguém pensando na estratégia da história. Você vê como muda o raciocínio? Então, eu acho que aí cabe muito a mulher como diferencial. Porque ela tem o pensamento do todo. Então, imagina você ter o pensamento do todo e ter uma IA te passando partes do seu trabalho. Isso é sensacional, gente. Maravilhoso. Isso é sensacional. Mulheres aí, ó, tem muita oportunidade no mercado para você entrar nessa parte de inovação que a Vanessa Almeida está trazendo aí pra gente. Tem área de dados também. Área de dados tem, olha, eu conheço meninas incríveis de dados. Elas são maravilhosas e elas são referências. Então, tem muita mulher referência. Eu acho que você olhar para o seu LinkedIn e buscar a Laurinha da Talk, como chama? Dados Talks. Depois eu mando, gente. Sou péssima para lembrar nome, vocês perceberam, né? Sou péssima para lembrar nome. A Laurinha é maravilhosa. Tem a Carol do Google, que é maravilhosa. Tem a Gabi. Tem a Dani Monteiro, de IA, que é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Então, tem muita opção e muita facilitação, assim, de referências. Eu acho que nós, mulheres, a gente precisa encontrar essas referências. E nós temos. Coisa que eu não tinha, gente. Eu tinha Raquel Cristina em 2000. Beijo essa Raquel Cristina. Ó, palmas pra Raquel. Boa. Ela era minha referência. Depois eu tive Valdirene, que foi uma referência para mim. Então, tem algumas mulheres que realmente participam, que engajam. E não é sempre que você encontra, tá? Eu já tive problemas, assim, sororidade, eu gosto de falar de sororidade. Sororidade é uma palavra muito forte para mim, porque é inadmissível para mim você trabalhar com uma mulher que não dá a mão para outra mulher. Então, pode até virar um corte isso, né? Porque quando você vê mulheres dentro de um ambiente competindo umas com as outras, isso é tão dolorido para mim, porque assim, a gente tá ali para ganhar forças, a gente não tá ali para competir, a gente tá ali para se abraçar. E eu já tive situações muito ruins com mulheres, graças a Deus, no passado bem distante, porque agora eu quebro isso, sabe? Eu falo, não, calma, vamos conversar, vamos se unir, a gente precisa unir forças, a gente tá em minoria aqui. Se a gente começar a se enfrentar, o que vão pensar da gente? Sabe? Vou falar assim, ó, tá vendo? Por isso que eu não contrato mulher, uma energia masculina. Por isso que eu não contrato mulher, ó, elas vivem brigando, elas vivem debatendo, elas vivem trazendo problema. Gente, não, vamos se unir, vamos raciocinar, né? Tipo, poxa, eu cheguei até aqui, como que eu faço para avançar, para trazer outras? Trazendo outras, com o seu olhar, você já conseguiu enxergar mulheres e trazer e dar oportunidades? Como é isso com a Vanessa? Eu já tive, e uma vez eu me frustrei terrivelmente, foi horrível, mas eu já tive também meninas que eu falei, gente, vou confessar uma coisa aqui pra você, eu já tive momentos de falar, não quero trabalhar com mulher, eu já tive. E aí eu quebrei a cara, porque eu falei assim, gente, eu não quero mais. Falei, não vou mais. Porque justamente aconteceu isso, né? Tipo, a menina entrou querendo me derrubar. Não, eu quero tirar ela da minha frente, não sei o quê. E eu falei, gente, não quero isso, eu quero ter paz. É o que você trabalha para ter paz, né? Não para ter razão. E aí eu falei, não quero ter paz, não quero ter razão. Aí eu falei, vou contratar uma coordenadora e eu não queria uma mulher, não queria. Aí a menina, nossa, mas ela é tão legal, você devia conhecer. Dá uma oportunidade. Eu fui lá e contratei a Marcela, não sei se você lembra dela, contratei a Marcela, e ela é sensacional, reverteu tudo o que eu pensava, e eu falei, gente, é pessoas, aí você tem que separar, né? Não é porque é mulher que vai ser maravilhosa, são pessoas, mas eu sempre permito essa oportunidade
de trazer mulheres, de investir, de engajar, de tratar. Então, assim, quando eu vejo que está indo para um outro caminho, eu chamo, falo, olha, o caminho não é bom. Então, eu acho que essa sororidade, ela é no topo para mim. Então, assim, cara, eu preciso dar a mão, eu preciso ajudar, eu preciso entender o momento, mas eu também preciso falar, olha, não é por aí, você está errada, você precisa melhorar nisso. Legal isso, porque um exemplo negativo não barrou. Então, até é importante falar disso, porque às vezes a gente tem um único caso e a gente já generaliza o todo, né? Então, não, você teve um caso, mas aí depois você se deu a oportunidade novamente de trazer uma mulher. E aí hoje, quantas mulheres aí você ajuda, né? Através da comunidade, então, né, a do comunidade canal? foi justamente isso. Por quê? Chegou um momento da minha vida que eu achei que eu estava limitada. Eu falo, Deus, eu tô fazendo pouco. Eu acho que eu tô presa. O que eu posso fazer para avançar? Porque eu não sei se eu te falei isso, mas para mim, eu ouvi uma vez uma palavra que era assim, você é mancha ou você é marca? E eu falei, o que é isso? Porque uma mancha, você não vê a hora de tirar, né? Você olha aquela mancha na roupa, você quer lavar, quer tirar. Não quer nunca mais ver aquela mancha. O que você é na vida dessa pessoa? Quando a pessoa passou por você, você foi uma mancha? Ela não via a hora de você sair da vida dela? Ou você é uma marca de vitória? Quando você vê uma cicatriz, você fala, olha, Venci. enfiei uma faca aqui, o meu dedo tem uma cicatriz de leite condensado. Enfiei o dedo no leite condensado, mas tô viva. Essa marca me remete a uma vitória. Né? Então, você passou por aquilo e venceu. Ou quando você olha para aquilo, você lembra de uma pessoa que te trouxe uma vitória. Sim. Então, você tem que ser marca na vida das pessoas. Eu tinha isso na minha cabeça, eu tenho que ser marca na vida das pessoas. Será que eu estou sendo marca na vida das pessoas? O que eu posso fazer? Mais do que uma palavra de bênção, eu quero que a pessoa passe por e fale assim, olha, eu conheci essa menina, essa mulher, e através dela eu estou num emprego novo. Através dela, ela mudou minha vida, porque a minha vida era uma e aí depois dela era outra. Eu tinha isso na cabeça. E eu não sabia por onde começar. Eu tinha isso de comunicação, fui professora de teatro, né? Pronto. E eu falei, pronto, eu quero um canal. E eu chamei a Raquel, a minha amiga, e falei, outra Raquel, não é a Cristina, é outra. Aí eu falei, Kel, vamos fazer um canal, a gente precisa falar de mulheres. Desafio, maternidade, assédio, todos os temas que remetem mulher em tecnologia. E eu vou fazer um ponto aqui. Maternidade, pessoal, quando eu tinha que voltar, não sei se você vai recordar, que eu trabalhei com a Vanessa antes de engravidei, e eu tava chorando porque eu não queria voltar. Porque é o primeiro filho, tava pegada, vivendo um momento difícil, então eu queria ficar com o bebê. E a Vanessa Almeida aqui falou assim pra mim, Sani, o Davi precisa de você trabalhando. Não sei se você lembra disso. Ela falou pra mim, o Davi precisa de você trabalhando. Porque a gente tá, talvez tenha algumas mães assistindo a gente aqui com um bebezinho pequenininho, e hoje em dia tem um ponto muito facilitador que é o home office. Na nossa época era totalmente presencial e eu tinha que deixar o Davi com 6 meses já na escolinha, na creche. Então foi um partir muito difícil, mas a Vanessa falou, ele precisa de você trabalhando. E eu entendi, porque precisa de dinheiro, porque precisa de toda a infraestrutura da maternidade, né? E hoje, home office, você acha que melhora aí para o público feminino? Melhora, lógico que melhora, né? Assim, eu acho que a área de tecnologia tem essa facilidade também. Tem. De você conseguir trabalhar de casa, de você conseguir ser mãe, acompanhar o crescimento, que na nossa época não tinha. Não tinha. Eu vi o Davi falar mamãe porque eu estava desempregada na época. Vi ele andar também porque eu estava de férias. Então, não tinha. Então, eu tinha muito disso. Como que a gente fala para as mulheres continuarem trabalhando? Não desistir da carreira porque é mãe. Conseguir conciliar. Meu filho nasceu, Sani, eu estava no 8º semestre da faculdade de engenharia. Na gripe suína. Quando eu voltei para a faculdade, tinha que fazer 2 semestres, de fazer o 8º e o 9º, juntos com o bebê de 3 meses e o TCC. E a gente conseguiu. Como? Sei lá, gente, não me pergunte. Mas porque eu não desisti. Sabe o que eu queria? Eu queria que o filho olhasse para mim e falasse, minha mãe é forte, minha mãe consegue. Modelo. É lógico que você consegue fazer isso sem trabalhar. Eu acho que isso é decisão.
A mulher toma a decisão de cuidar do filho e tá tudo certo. É uma decisão que ela tomou e eu super valorizo quem pode. Mas a maioria não pode, Sani. A maioria tem que trabalhar, tem que trazer sustento, tem que ajudar o marido. Quem que paga um aluguel, a compra, o mercado com um salário mínimo? Ninguém paga. Então, o que eu prezava era a independência da mulher financeiramente. Porque a educação, ela liberta. Quando eu falo isso, o que significa? Imaginem você, uma adolescente de 18 anos, quase uma mulher de 18 anos, que você engravidou do coleguinha da escola. O que você vai fazer? Sem trabalho, sem formação. Você vai cuidar do seu filho. Quem vai trabalhar? Sair para trabalhar? É o rapaz. Aí você fica ali 3, 4 anos, passaram-se, você perdeu o período da faculdade. Aí você está com esse rapaz. O rapaz está evoluindo na carreira enquanto você está cuidando da criança. Aí uma hora ele fala assim, olha, fulana, não quero mais você não. Arrumei outra aqui, ó, e vai embora. Você vai viver com a pensão dele? Se você teve estudo, se preparou para um mercado de trabalho, você não precisa da pensão dele para sobreviver. Então, por isso que eu falo, a educação, ela liberta. E eu tinha que falar tudo isso, entendeu? Então, a ideia da comunidade é assim, a gente precisa falar. O tema da comunidade é disseminando a paixão por tecnologia entre as mulheres. Então, você se apaixonar por uma área que te dá independência financeira, liberdade, educação, você é a maior referência para o seu filho. Hoje, o meu filho fala, mãe, quero estudar tecnologia. Bonitinho. Por quê? Porque ele olha para mim e ele fala, mãe, que orgulho de você. Ele falava. Eu lembro uma vez que eu pedi demissão numa empresa que eu sofria muito e eu cheguei em casa chorando muito. E aí, quando eu arrumei emprego em outro trabalho, ele falou assim, mamãe, esse novo trabalho não vão te expulsar e você não vai mais chorar? Eu falei, filha, a mamãe não foi expulsa, a mamãe me pediu pra sair. Mas na cabecinha dele eu tinha sido expulsa, por isso que eu tava chorando. Então, ele sempre acompanhou a minha carreira. Hoje ele tem 15 anos, né? Mas ele sempre acompanhou a minha carreira. Então, tinha muito disso para falar. E eu queria que as mulheres tivessem um lugar de fala e um lugar de ouvir. Então, a comunidade foi para isso, além de todos esses benefícios. E a gente conseguiu alcançar muitas coisas, né? Nós vamos divulgar esse canal para vocês, viu? FemiIT. Vamos divulgar por onde a Vanessa estiver andando aí para vocês poderem conectar com a Vanessa, saber dos próximos passos, como toda essa comunidade pode ajudar, além das comunidades que ela vai indicar aqui, né? Hoje também nós vamos deixar aqui debaixo deste vídeo descrita de toda a comunidade que você pode usufruir, entrar, validar. Hoje tem muito trabalho 100% home office, embora tenha muita empresa também sendo híbrida, né? Trabalhando 2, 3 dias presenciais e alguns dias em casa, mas dá. Mulheres, tem muito campo pra gente. Tem muito campo pra gente. E me conta aqui agora, o que você tem a dizer sobre liderança feminina? Olha, eu vou falar eu gosto de falar da minha experiência, porque eu tive líderes incríveis. E a maioria, assim, eu lembro de líderes incríveis, líderes mulheres incríveis. Tive umas outras que não foram tão incríveis, mas eu tive 2 exemplos, assim, para mim, que foram incríveis. Em 2 que não foram, uma coisa que eu tiro de experiência é o autoconhecimento. Então, assim, você tem que se conhecer. Seja como for. Eu vou numa terapia. Se você olha para você hoje no espelho, mulher, e fala, eu não me conheço, você tem um grande problema. Então, você tem que se conhecer. Ponto. E eu me conhecia muito bem. Eu sabia quem eu sou. Eu sei quem eu sou até hoje. Então, se uma pessoa virar para mim e falar assim, Vanessa, você é incompetente, eu vou falar, no quê? Me explica. Porque eu vou querer saber. Porque eu sei da minha competência, eu sei do que eu conheço, eu sei com quem eu sei do que eu falo e que eu tenho propriedade para falar e o que eu não tenho. Isso eu sei. Então, ninguém pode me dizer uma coisa contra. E se a pessoa reforçar que é aquilo que ela acha, vai entrar no meu ouvido de um lado e vai sair do outro, porque eu sei quem eu sou. Ponto. Só que quando eu olho para uma liderança, eu já tive capacitações em empresas que eu falei, isso aqui não serve para mim. Porque eu sei quem eu sou.
eu não vou cavar uma justa causa. Eu já tive treinamento. Gente, eu já tive um treinamento corporativo de como cavar uma justa causa. Meu Deus. Isso é inadmissível. Isso é culturalmente ridículo. Desculpa, eu fico até nervosa de lembrar. Então, eu me senti naquela sala um lixo. Eu falei, eu não posso ficar nessa empresa, porque essa empresa não é para mim. Não tem nada a ver com o meu propósito de vida. Eu já fui trabalhar numa outra empresa, que eles deram um treinamento de por que você vai demitir essa pessoa? Explique. Era assim o tema. Então, ele falou assim, você sabe o nome dos filhos do seu funcionário? Você sabe se ele tem alguma doença degenerativa? Você sabe se ele tem crise de depressão? Se ele tem crise de ansiedade? Fobia? Você sabe se ele está enlutado? Se ela sofreu um aborto? Se você não tem nenhuma resposta dessas 7 perguntas, você não conhece seu funcionário. Como você vai desenvolvê-lo? Ah, tá bom. Tem um feedback, entende essa pessoa, vou desenvolver. Não está surtindo efeito, vou demitir. Você sabe que você não pode, aqui nessa empresa, especificamente, você não pode demitir no feriado, véspera de feriado, no aniversário, no período da noite, sempre no período da manhã. Então, tinha ali os ritos que a empresa estipulou, e eu falei, gente, é nessa empresa que eu quero trabalhar. Porque olha o cuidado que ela tem com o ser humano. Olha o cuidado. Então, assim, eu fui desenvolvida, como eu me conhecia, para seguir algumas culturas que hoje eu já escolho o ambiente que eu vou trabalhar pelo meu propósito de vida. Hoje eu já estou no nível da minha carreira que eu consigo escolher aonde eu vou trabalhar. Então, é algo muito difícil de se conquistar. Pode ser que amanhã mude tudo isso. E eu seja desligada, ou eu falo, e agora? O que eu vou fazer? Mas eu já sei quem eu sou, já sei o que eu entendo, já tenho uma especialidade, isso já está desenvolvido. Agora, como líder, eu costumo pensar nessas coisas. Poxa, por que será que está acontecendo isso? Será que a pessoa está bem? Será que a pessoa, sabe? E tem gente, é aquilo que eu voltei lá atrás, tem gente que realmente não quer. Olha, eu não quero me abrir com você, não confio em você. E está tudo certo. Não são todos os seus liderados que vão confiar em você. Só que esse relacionamento de confiança, pelo menos, parta de você. Então, existem hoje as pessoas muito modificadas pela cultura que a empresa impõe. Então, se a empresa te cobra, se a empresa te pressiona, se a empresa te deixa maluco, o que você vai fazer? Você vai passar isso para os seus liderados. Então, é muito difícil essa função de liderança porque você tem que fazer esse filtro. Do que eu vou levar para frente, do que eu vou segurar aqui, ou se eu não segurar, eu vou jogar, mas em que ponto? Eu sei, assim, que na minha carreira eu tive pessoas que hoje não aguentam nem ver meu nome. Eu tenho pessoas que me chamam de chefinha até hoje. Chefinha. Então, assim, existem pessoas e pessoas, mas uma coisa é importante na liderança. Você tem que saber quem é. E tem que saber até onde você suporta. Porque já teve momentos que eu falei assim, cara, isso não é para mim. Eu estou no lugar errado. Eu preciso me movimentar para sair desse lugar. E estar no lugar onde realmente eu me sinta confortável, onde eu me sinta marca na vida das pessoas. Senão eu não fico. Agora nós vamos conhecer a Vanessa pela Vanessa. Sem ser tecnologia, sem nada daquilo que a gente falou. Crença. Deus como amigo. Time de futebol. Salve o tricolor paulista. Amado clube brasileiro. O soberano sobre todos. Família. Meu amor, meu novo amor. Vou casar com ele em janeiro. Nossos filhos, Arthur e Davi. Amo vocês. Comida. Comida, carne. Ai, adoro um churrasquinho. Inspiração. Dona Judite, minha avó que faz 100 anos em janeiro. Você vai casar lá, né? Vou casar na casa dela. Depois você divulga pra gente seguir, pra gente ver tudo isso. Porque quantos quilômetros daqui? 2.200 quilômetros daqui, na casa dela. É uma mulher muito forte. Bisavó, avó, tataravó. Ela tem 3 netas engenheiras e mais várias netas fortíssimas, mulheres como ela, assim.
Então, se eu sou quem eu sou hoje, é por Dona Judite. Linda, linda. Maravilhosa. Linda. Ela é incrível. Ontem eu liguei para meu pai. Falei, papai, diga pra vovó que eu vou pra ela comprar um vestido bem bonito. Aí ela gritou lá do fundo. Eu só vou se minha filha me levar pra eu escolher um vestido bem bonito. Ela falou. Então, assim, vocês têm uma noção que aos 100 anos... Lúcida. Ela tá com umas pernas melhores que a minha. Ai, que delícia. Ó, posta pra gente ver, porque eu já quero conhecer. Dona Judite. Dona Judite. E o seu hobby? Meu hobby é assistir filmes antigos, romances passados. Adoro aqueles... De época? Não, de época não. Antigo, Tá. tipo assim, filmes dos anos 80, 90. Sabe aqueles filmes Dom Juan de Marco, com Marlon Brando, Johnny Depp jovem? Eu gosto desses filmes, gente. O que eu faço? Meu filho fala, mãe, eu não aguento mais. Eu falo, filho, mas eu não sei. Sei lá, adoro. Nossa, amei estar com você aqui hoje, Ivan. Não deu para abordar tudo aqui, então eu já quero logo te convidar para a gente agendar aí pros... Eu acho que você tem vários afazeres aí para o casamento, então quando entrar pós-casamento, quero saber tudo essa história, a gente vai contar aqui para vocês, então eu quero te convidar para estar conosco aqui no ano que vem, conosco novamente. E vamos passar depois o seu link de YouTube, tá? FemiIT. E aqui, essa entrevista toda vai ser disponibilizada aqui no nosso canal do YouTube e no podcast da Taking, tá bom? Muito obrigada. Amei. Beijo. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.